O suíço Jean Piaget, um dos maiores pensadores do século XX, criador de teorias sobre desenvolvimento cognitivo do ser humano, criou um teste que mede se a idade da pessoa corresponde ao desenvolvimento dela. Quem conta um pouco mais sobre isso para a gente é a psicopedagoga Maria Carolina Lolli. Tudo bem? Tudo bem, Elaine. Bom, o Piaget é um dos gênios da educação, né? Todo mundo que estuda educação estuda Piaget, né? Estuda Piaget. Algumas correntes, elas são um pouco contra os pensamentos do Piaget, mas as pessoas que estudam a psicopedagogia, neuropsicopedagogia, então toda a teoria de embasamento dessas áreas é a teoria piagetiana, né? São os conhecimentos trazidos por ele. E é legal que ele embasou muito disso nos próprios filhos, né? Com certeza. Então ele teve 3 filhos que foram então os primeiros cobaios, né? Então ele fez um laboratório em casa e ele estudou como que cada filho se desenvolvia, o que era comum em cada fase. Então no primeiro filho ele começou a observar, o segundo filho ele viu que as coisas se repetiam, e no terceiro filho ele teve certeza que era próprio daquela fase, aquelas características que ele observava, né? Então ele começou esses testes com os próprios filhos. Uma coisa interessante desse teste é que dá para você entender em que fase a criança está e que nem sempre está dentro daquela idade que é o específico, né? Isso. É o que a gente chama, às vezes, de maturidade cognitiva e, às vezes, os pais, ou até mesmo os professores, eles não conseguem compreender, né, o que essa imaturidade cognitiva pode causar para o desenvolvimento escolar. Então, às vezes, a criança tem 7 anos, tem 8 anos, 9 anos, mas o nível cognitivo dela, por razões de experimentação, ou seja, por falta de estímulo enquanto eram um pouco menores, né, o cérebro dela não desenvolveu o quanto precisava. Então, ela não adquiriu habilidades cognitivas próprias daquela idade. Então, isso nós chamamos de imaturidade cognitiva, né? Então, quando o cérebro não alcança aquilo que deveria naquele determinado momento. A gente está falando muito sobre cognitivo aqui, para o pessoal que está em casa, de repente não é da área de educação, é a parte do desenvolvimento durante a vida mesmo, como ela pensa, como ela raciocina, se está de acordo com aquela fase da criança ou não, para aprender, inclusive, muitas coisas, é esse desenvolvimento cognitivo, isso, né? O funcionamento do cérebro, a questão da atenção, de você se manter concentrado por um determinado período de tempo, a linguagem própria de determinada idade, aquilo que você consegue, por exemplo, contas de matemática, aquilo que você consegue fazer com 6 anos, que você conseguiria fazer com 15, então isso é o nosso desenvolvimento cognitivo. Legal. Você trouxe alguma... Sim. Slides para a gente? Então, olha, esse teste, né, são as provas operatórias, então é a avaliação operatória criada pelo Piaget que vai dizer sobre o nosso desenvolvimento cognitivo, ou seja, se nós estamos preparados ou não. Então, ele diz que o ser humano ele passa por fases e cada fase apresenta algumas características que são fixas desta fase. Por exemplo, as crianças que ainda estão na segunda fase, ou seja, na fase operatória concreta, essas crianças elas não conseguem ter o raciocínio lógico ainda bem desenvolvido. Então, se você faz uma pergunta observando a primeira figura ali, né? Eu tenho um barbante esticado e um barbante um pouco menor. Se eu disser para essa criança, qual que é maior? É claro que ela vai dizer que é o primeiro, porque ele, né, apresenta-se maior. Uma criança que ainda não está nessa fase, se na figura de baixo, em que eu estiquei estiquei o segundo barbante e encolhi o primeiro maior, ela vai dizer que o segundo barbante é maior que o primeiro, porque o visual dela não acompanha. Então, uma criança que ainda não desenvolveu esse tipo de raciocínio, seria uma criança que teria dificuldade, por exemplo, na interpretação de textos, até mesmo na matemática, no entendimento da matemática, né? Então, essas fases do Piaget, elas explicam em muito o sucesso ou o insucesso escolar, né? É claro que essas provas, elas não podem ser aplicadas em casa, elas não podem ser aplicadas por pessoas que não conhecem bem essa teoria, que é a epistemologia genética, o nome da teoria, né? Então, é bem complexo. Por exemplo, essa outra aqui é a prova de conservação de superfície. Nós apresentamos para a criança 2 papéis verdes e dizemos que esses papéis são pastos. E daí nós colocamos quadradinhos que simbolizam casas. Então, colocamos 2 quadrados, um em cada uma, e perguntamos qual espaço que teria mais grama. É claro que se você colocar um em cada, ela vai falar que tem igual, né? Depois, nós mudamos somente a configuração. Então, uma criança que não se desenvolveu cognitivamente ainda, que não está
é hábil para fazer operações de raciocínio lógico, interpretações de textos mais complexos, elas vão muito pelo visual, aquilo que elas estão vendo. Então, tem crianças que falam que o segundo aqui de baixo, ele tem mais espaço do que o primeiro de baixo. É a mesma coisa aqui, embora tenha nos dois a mesma quantidade de quadradinhos, né, o visual se representa maior. Ocupam espaços diferentes, né? Isso é muito comum até os 6 anos, né? Então, por isso que a gente defende tanto, Elaine, aquilo que a gente sempre fala que cada fase a gente apresenta determinados conhecimentos para a criança. Então, aos 6 anos, é a fase que a criança está pronta, por exemplo, para aprender a ler e escrever. Antes disso, ela não tem essas estruturas ainda formadas, né? Ela não consegue raciocinar sobre a escrita, sobre tudo aquilo que precisa para conseguir essa habilidade. Tem que ter essa formação pronta, isso, né? tem que ter esse desenvolvimento. Essa outra prova é com massinha. Isso a gente pode fazer com crianças de 5 anos em casa, né, para o pai, a mãe, ter uma noção do que é essas respostas. A gente pega 2 bolinhas de massinha e apresenta para a criança e pergunta, onde que tem mais massa? É claro que ela vai falar que as 2 têm a mesma quantidade. Se você pegar uma delas e fazer, por exemplo, uma pizza, achatar, ou se não fazer um rolinho, ela vai dizer que nessa tem mais massa porque a aparência é maior. E a mesma coisa que se você fizer dividir uma massinha em mais partes, a criança também vai dizer que nessa tem muito mais massa. É aquela coisa do dinheiro, né? Você apresenta uma nota de R$10 e você dá 5 moedas de um centavo, por exemplo. Qual que a criança vai querer? Se a criança é pequenininha, é claro que ela vai querer 5 moedas, porque é muito mais dinheiro, né? Então, essas noções aí, elas são somente adquiridas com o tempo, né? São habilidades que a gente adquire progressivamente. Essa outra ficou meio ruim ali, acho que na configuração. Se a gente apresenta 2 copos com água para a criança, e depois nós colocamos o conteúdo de um copo com água em um copo um pouco mais comprido, é claro que o conteúdo da água vai parecer ser maior, né? Então, a criança que não ainda desenvolveu essa fase, ela dirá que tem mais. Ou senão, se você colocar a quantidade de água em um copo um pouco mais baixo, mais largo, vai aparentar ser menor, né? Então, ela vai sempre pelo visual, então. Isso. Isso é comum até os 6 anos, mais ou menos? Depende da prova. Então, cada prova tem uma característica específica, né? Cada criança, cada fase apresenta uma característica. Só que algumas crianças, alguns adolescentes com 16 anos, com 12 anos, eles podem apresentar respostas inadequadas para a sua idade. É quando a criança tem, por exemplo, uma dificuldade muito grande na escola, na matemática, na interpretação de textos, por exemplo. Que legal. Essa daqui, se você apresentar para a criança, por exemplo, fichinhas de papel, pedir para que ela coloque a mesma quantidade que você, né? Então, por exemplo, eu coloco o azul e aí peço para ela colocar em vermelho. Ela coloca a mesma quantidade. Você pergunta para ela, onde tem mais fichinha, em cima ou embaixo? Ela vai dizer que tem a mesma quantidade. Aí você estica uma, coloca uma mais espaçada que a outra e pergunta para ela, e agora, onde que tem mais? A criança que não se desenvolveu ainda, ela vai dizer que embaixo, como o visual é maior, ela vai dizer que tem mais. E depois, se você pede para que ela conte essas 2 linhas ali, ela fica pensando, nossa, mas como assim? Sabe, a criança ela fica pensando sobre a dificuldade do raciocínio lógico. Do raciocínio lógico. Isso a gente só desenvolve com o nosso aparato cognitivo, com todas as habilidades que nós desenvolvemos, experimentando coisas, aprendendo coisas diariamente. Daí a importância de se perceber qualquer coisa diferente na criança, já levar para um profissional, Isso. né? E a importância, acima de tudo, de sempre estar estimulando, né? De sempre oferecer coisas novas, texturas, cores, materiais diferentes para que essa criança manipule desde muito pequeno. A importância da conversa, de se mostrar coisas diferentes também, né? E de entender a criança acima de tudo. Com certeza, né? conversar, né? Certinho. Obrigada. Imagine, Elaine.